Fala, meus amigos, mais uma vez aí, Frontcast, né? E hoje eu tô trazendo aqui um maçom, né? Mestre instalado Ronaldo Macedo, da loja Fraternidade e Amizade 4516 do Oriente, lá de Santo André, ABC Paulista, né? Filiado ao GOB. Muito prazer, tudo bem? Muito prazer, tudo jóia, Marcos. Obrigado pelo convite aí. Obrigado você por ter vindo. Então, uma pergunta que eu queria fazer a primeira, mas antes de fazer a pergunta, eu queria que você se apresentasse ao pessoal que está te assistindo. Tá, meu nome é Ronaldo Macedo, eu já estou na Ordem Maçônica há quase 20 anos. Já cheguei no grau no máximo da maçonaria, que é o 1, 2, 3, e hoje fui venerável na gestão de 2001 a 2013, e hoje sou mestre instalado. E agradeço o convite de estar aqui com você aqui, que eu achei muito interessante essa proposta, essa ideia de tirar essas dúvidas, essas curiosidades. Espero que eu consiga corresponder à altura. Ah, claro, vai conseguir sim. Com todas as dúvidas que vocês tiverem aí. Ok, eu vou fazer a primeira pergunta para você, que é a pergunta que mais, né, o pessoal mais nos enviam aqui. E quando eu anunciei que íamos fazer esse podcast, o pessoal, caso você estiver escutando algum barulho aí, é o pessoal que está fazendo a manutenção aqui do estúdio, tá? Que eles mais fazem para a gente aqui é o que é a maçonaria. Maçonaria, na verdade, é uma organização fraternal, né? Onde é um grupo de pessoas que é praticamente só homens, né? Que trabalha em pró da fraternidade, amizade, união, foco na família. Isso é maçonaria. Certo. E qualquer pessoa pode entrar para a maçonaria? Qualquer pessoa pode entrar para a maçonaria. Na maçonaria, para entrar, precisa ser convidado. Quem pode convidar um neófito, que é uma pessoa que não seja maçom? Só mestre. Ele analisa, sente o perfil e convida. Não dá para a pessoa se convidar. Tem que algum mestre convidar para ele participar da ordem maçônica. Mas qualquer pessoa pode participar. Desde que não tenha problemas com processos criminais ou qualquer coisa que venha desabonar aí a sociedade. Certo, eu ia te fazer essa pergunta também. A maçonaria, né, que todo mundo fala maçonaria, todos os maçons são ricos. Maçonaria torna alguém rico? Isso não é verdade. Isso na verdade, é um mito. Todo mundo fala aqui na maçonaria, nossa, você é maçom? Logo quando eu entrei, falava, nossa, você é maçom, para ser maçom precisa ser milionário. Não. Para ser maçom não precisa ser milionário. Para ser maçom não precisa ter cargo importante. Para ser maçom não precisa ter nível escolar, doutorado ou algo do tipo, né? Para ser maçom precisa ser uma pessoa livre e de bons costumes. Ou seja, uma pessoa que tem amor no coração, uma pessoa que tem a paz, uma pessoa que ela gosta de fazer, praticar a fraternidade, uma pessoa que traz, que agrega dentro da sociedade. Certo. É difícil entrar para a maçonaria? Olha, para entrar na maçonaria, não é tão simples, não. Funciona assim. Primeiro, o mestre convida o neófito, ele preenche uma ficha cadastral, essa ficha cadastral é analisada e depois são feitas 3 sindicâncias onde a pessoa que convidou, que está sendo o padrinho daquele neófito, não sabe quem vai fazer as sindicâncias. E ali vai ter algumas perguntas que os sindicatos vão fazer, que depois futuramente é lido em lojas, né? E eles vão confrontar as 3 perguntas, as 3 sindicâncias. Caso tiver algo fora da concordância ali entre as 3, vai gerar alguma dúvida e isso vai ser questionado em loja. Precisa da autorização de todos. Todos os irmãos têm que estar cientes, todos os irmãos têm que estar de acordo para aquele neófito que vai entrar. Se algum irmão não estiver de acordo, não entra. E esse irmão que não estiver de acordo, ele também precisa justificar o porquê que ele não quer que aquele neófito entre na ordem. E se a pessoa tentar entrar na maçonaria hoje,
e não for aceita, dizem que não entra nunca mais? Olha, isso é mito também, não é verdade não. Depende do por que ela não foi aceita, entendeu? Por exemplo, tem que ser algo muito grave, né? E algo muito grave para um ser humano não conseguir adentrar dentro da ordem seria processo crime. E isso é uma coisa que barra, que bloqueia mesmo, e dentro da maçonaria não existe isso. E qual que é a idade mínima para poder entrar na maçonaria? 18 anos. 18 anos? 18 anos, a partir dos 18 anos, a gente já pode convidar, já pode entrar, já pode participar. E como que eu descubro se o meu vizinho é maçom ou se o cara lá do outro lado é maçom para me pedir um Nossa, convite? isso é uma pergunta que todo mundo tem curiosidade, né? A maçonaria, ela tem o lado de, entre aspas, secreto, né? De toques e palavras. E essa a identificação de um maçom com o outro. Então, isso acaba um maçom se conhecendo através disso, de sinais, toques e palavras. Certo. E é incrível, né? Quando você entra na ordem, parece que você sente a energia de um outro maçom. Você percebe, a postura é diferente. Desde quando o neófito ele entra, que ele deixa os vícios, deixa do lado de fora, e a partir do momento que entrou dentro da maçonaria, ele renasce, ele é uma mudança absurda, é algo assim surreal. E isso a gente consegue perceber, a gente consegue sentir. Entendi. Tipo, eu fiquei sabendo que você é maçom, né? Eu vou chegar em você e vou perguntar, e aí, você é maçom? Pode me colocar na ordem? Como que eu faço para ingressar? Qual que seria a sua resposta? Então, a minha resposta é assim: ficou sabendo que é maçom? Claro que eu vou falar que sim, que eu sou maçom. Ah, eu gostaria de entrar na ordem. Como que eu faço para entrar? Primeiro, eu preciso ter histórico dessa pessoa que está conversando comigo. Se eu não tenho histórico, eu vou buscar quem tem o histórico dela, o histórico de vida, de como é esse neófito, de quais são as práticas dele, como que ele é como ser humano. Porque não é tão simples pedir, eu olhar e falar, vamos que eu vou te colocar lá dentro. Não é assim. Geralmente precisa ser indicado e precisa ser muito analisado. Isso demora meses ou até anos, às vezes. O Sei. maçom observa muito, muito, muito. O mestre maçom, ele observa muito o neófito antes de colocar ele na ordem. Para ver se vale a pena colocar, para ver se vai seguir tudo, né? Na verdade, quando nós maçons que pretende colocar algum neófito, neófito é uma pessoa que não é maçom. Dentro da ordem, precisa ser muito bem analisada, porque a maçonaria, a prática é totalmente fraternal, então a gente não pode criar conflitos internos em trazer qualquer um lá dentro, entendeu? Entendi. Eu sempre quis ser maçom, sempre tive vontade, porque eu achava o simbolismo bacana. Inclusive, um dia eu comprei um anel, né? E eu acho que eu te contei essa história. E eu, mais uma vez, aí, agradecendo o pessoal que está assistindo, isso aqui é gravado num dos estúdios da loja PC Gamer BR. E eu estava na loja trabalhando e chegou um rapaz do Rio de Janeiro, viu meu anel e falou algumas coisas para mim, eu fiquei sem entender. Depois ele repetiu de novo, eu prestei atenção, falei, esse cara tá ficando louco. Eu acho que ele estava tentando se comunicar comigo. Ele era você não é? Eu falei, não, não sou. O quê? Ah, não, anel porque eu achei bonito, sempre comprei. Aí ficou um clima meio Ficou um clima meio desagradável. chato. O que você fala dessas pessoas que não são maçom e utilizam adereços, anéis, adesivos, etc? A maçonaria não proíbe nada em relação a isso. O ser humano ele é livre, né? Justamente porque por isso mesmo que o maçom ele tem os códigos dele secretos, os toques, as palavras, justamente para essa identificação. Porque hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que têm curiosidade ou então usa isso para demonstrar força, né? Porque a maçonaria hoje é uma organização, uma ordem muito forte no mundo, né? Falando isso internacionalmente. E eles usam isso para ter força, para conseguir algo, para se aproximar mais fácil. Então, precisa se atentar muito nisso. Mas não tem nada que a maçonaria venha a falar assim: esse que não é maçom não possa usar um anel, não possa colocar um adesivo no carro, não possa ter uma gargantilha com um pingente da maçonaria. Não tem nada que impede isso daí. Certo. Como vocês falaram que não são um movimento, uma fraternidade secreta, mas sim discreta. E tem pessoas que fazem tatuagem, usam adereço. Dentro da maçonaria, isso é... Como que é visto isso?
A maçonaria, na verdade, ela prega a ideia do discreto, né? Que você não pode ficar se expondo muito, não pode ficar se mostrando muito. Mas isso vai de cada um, entendeu? Tem pessoas que têm orgulho de ser maçom, né? E gosta de transparecer. E às vezes tem um pouco de timidez de se apresentar ou de se identificar como maçom, e às vezes através da tatuagem ou através de qualquer outra coisa que se identifica como maçom, o outro maçom chega próximo e começa a conversar e se aproxima e acaba se conhecendo. Certo. A praxe, né? Eu coloquei esse símbolo maçom aqui em cima, aqui, já por causa do tema hoje do nosso podcast. O que significa esse símbolo? O esquadro e o compasso significa retidão, andar em linha reta na vida. Ou seja, o maçom tem que seguir o caminho certo, o caminho correto. A prática do certo. Certo. E o G? Significa geometria. Geometria? Eu já ia falar outra coisa. Eu falei, o que é o G? Geometria. Eu falo muito de grande arquiteto do universo, e o G... Grande arquiteto do universo na maçonaria é Deus. É Deus. É Deus. A maçonaria, na verdade, uma das coisas que ela restringe é a entrada de ateus na maçonaria. Né? Quem não acredita em Deus não é possível participar da ordem maçônica. Mas ela não discute religião. Na maçonaria tem umbandistas, candomblés, tem pastores, tem até padres, né? Que participam da maçonaria, que ela não, na verdade, ela não discute religião e nem política lá dentro. Não se fala de política na Não. maçonaria, e também a maçonaria não apoia político algum? É muito difícil. Isso aí também é de cada maçom lá dentro. Né? Entendi, mas não pode fazer politicagem dentro da maçonaria. Não. Interessante. Existe alguma sessão maçônica aberta ao público? Existe. Existe sessão maçônica aberta ao público. Geralmente são temas que são abordados da atualidade, ou algo de curiosidade, ou algo relacionado à família, ou qualquer outro tipo, né? São chamados de sessões brancas, né? E isso é livre e pode entrar qualquer pessoa junto e participa dentro da nossa loja para assistir essa palestra. Aí cada loja tem uma sessão branca aberta ao público, e como que, tipo assim, eu tô curioso a saber como que eu posso participar de uma sessão dessa. Acontece sempre? Bom, é assim, ó, hoje a maçonaria existe no Brasil, né, ou internacionalmente também, falando, existe muitas lojas, e isso vai de quem está como venerável na loja, né? Ele que faz a agenda, ele que monta a agenda, então ele que traz o tema e ele que traz a palestra. E isso é feito convites, sempre antecipadamente. E esses convites são distribuídos e acaba atraindo o público para esse tipo de palestra. Entendi. Eu tô recebendo mensagem do Gabriel aqui. Ele tá fazendo algumas perguntas. Já eu retorno aqui e vou ver as perguntas dele, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. É verdade que tem que se vender a alma para poder entrar na maçonaria? Isso é uma coisa que eu dou até risada, porque, infelizmente, hoje o pessoal pesquisa muito na internet. A internet não é tudo que é verdade, entendeu? Isso não é verdade, tá? Na maçonaria, ela tem o simbolismo, né? Vários tipos de situações, onde que é totalmente voltado para Deus, né? Não tem nada a ver vender alma para demônio, não existe nada de matar bode, não existe nada que cultuar o demônio, cultuar o capeta. Isso não é verdade, A maçonaria é totalmente prática do amor e fraternidade. Mas o sangue do bode vocês bebem, né? Não, isso também não é verdade. Não bebe sangue do bode? Mas não é feito um juramento? Isso é assim, ó. Na verdade, é um simbolismo também, né, quando faz esse juramento, que eu também não posso falar detalhes, né, que simboliza mais ou menos isso, né? Se a pessoa, quando está jurando o que ela está entrando na maçonaria, que ela vai guardar totalmente os segredos da ordem, que ela não pode falar isso ou divulgar isso para qualquer outra pessoa que não seja maçom. Então, ela tem uma punição em relação a isso. Entendi. Então, não se faz pacto, não se bebe sangue de bode. É tudo simbolismo. Porque tem muita gente que usa o bode como adereço. Os maçons, eles colocam... Olha, o bode na maçonaria
que o pessoal fala? Ele representa um desafio, né? O porquê desafio? Todo mundo tem vícios, todo mundo tem manias, todo mundo tem o seu lado humano fora da ordem. E quando você entra dentro da ordem, você tem que estar pronto ali a fazer uma reforma íntima, a você se renovar. Você vai morrer e nascer novamente. Isso se torna um desafio para o maçom. E o maçom é guerreiro. O maçom, ele se prontifica para entrar na maçonaria, ele tem que estar pronto para acontecer tudo isso. O Gabriel, o irmão Gabriel, tá mandando uma mensagem aqui. Tá perguntando, para se tornar um maçom, ela faz a pessoa ser uma pessoa melhor ou só melhora o que ela já possuía dentro de si mesma? Não, ela faz uma pessoa ser melhor, cada dia é melhor. E ele pergunta também, qual o sentido? Qual virtude ela sentiu aflorar e qual defeito sentiu que foi corrigido ou vencido? Aí vai de cada um, né? Aí vai de cada pessoa. Isso é uma assim, cada ser humano sente isso daí. Eu vou te falar da minha pessoa. Quando eu entrei na ordem, eu tinha alguns comportamentos no mundo profano que depois que eu entrei na maçonaria, pelo convívio, por estar entre irmãos, você acaba captando aquela energia, aquela troca e você acaba mudando automaticamente. A egrégora é muito forte. Então, ele pergunta mais uma vez, Ronaldo, você se considera um homem vaidoso? Conte-nos um pouco sobre a história das suas tatuagens. Vamos lá, eu tenho tatuagem, eu sou uma pessoa vaidosa, mas a vaidade que eu tenho não é a vaidade que a gente comenta na maçonaria, né? A vaidade que a gente comenta na maçonaria, que tem que deixar as vaidades de lado, é vaidades que eu digo de orgulho, de ser uma pessoa ríspida, uma pessoa um ser humano que não quer, sabe, entrar na ordem fraternal ali do grupo da maçonaria, entendeu? As minhas tatuagens, na verdade, eu tenho vaidade física, assim. E todas as minhas tatuagens têm um simbolismo. Para mim, tudo tem um significado. Minhas tatuagens, a maioria são todas realistas, são religiosas. E eu acredito muito nisso, né? E assim, é uma coisa que me fez bem depois que eu fiz isso. Certo. Existe grau 33? Olha, o grau 33 existe. Tá? Mas a maçonaria é feita só de 3 graus, é 1, 2 e 3, que seria o aprendiz, que é o primeiro, o companheiro, que é o segundo, e mestre, que seria o 3º grau. A partir daí é opcional. Quando o maçom ele está na ordem, ele opta por fazer o filosófico ou não. Isso não é obrigatoriedade. A maçonaria só existe 3 graus. O 33, quando chega que ele estudou a filosofia, ele se aprofundou nos estudos e ele chegou no grau máximo dos estudos. Mas o grau mesmo que rege a maçonaria é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas existe também o grau 33? Existe. Ok. Mas é opcional. É opcional. A maçonaria sai por aí convidando pessoas a se filiar a ela? Olha, é muito difícil, assim. Um verdadeiro maçom, um verdadeiro mestre, hoje ele se preocupa muito com quem ele vai colocar dentro da ordem. Né? E isso tem que ser bem criterioso e tem que ser bem analisado, porque para colocar dentro da ordem, a gente não pode colocar ninguém que vai gerar qualquer tipo de conflito interno. Entendeu? Certo. Então essa pessoa tem que estar pronta para se renovar ali dentro. Às vezes, eu pesquiso alguma coisa sobre maçonaria, sobre ocultismo, etc., só para ler, para ter alguns assuntos interessantes ou ter conteúdo para estar discutindo com outras pessoas, etc. E parece que o algoritmo, né, ele reconhece o que você está buscando e começou a jogar um monte de vídeo de maçonaria na internet. O pessoal falando, entre para minha loja, que não sei o quê, e convidando diversas pessoas. Qualquer um pode ser maçom, basta você... Nossa, isso é muito bacana o que você está perguntando, Marcos. Isso é muito bacana mesmo. Hoje em dia tem que tomar muito cuidado que existe muito golpes, né? O que as pessoas fazem? Convida, que é impossível isso. Isso não é verdade. Você receber um convite por e-mail... Ou pelo Facebook. Pelo Facebook, venha para a maçonaria. Isso, na verdade, são lojas e irmãos... que se dizem irmãos mal intencionados, né?
que vai tomar dinheiro e não vai adiantar, não vai acontecer nada com outro irmão, que ele vai ficar numa loja totalmente que não é regulamentada pelo Grande Oriente do Brasil. Certo. E como que eu sei se essa loja, ela faz parte de potência que vocês falam, né? Sim. Hoje, de as maiores potência. potências que tem... Hoje eu vou falar de duas, tá? Existe mais, mas eu vou falar de duas, que são as maiores. Em primeiro lugar está a Glesp, são grandes lojas. E em segundo lugar está o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil, né? Eu aconselho que quem for convidado a entrar na ordem, né, se tiver algum tipo de dificuldade, primeiro que não tem convite pela internet, não tem convite por Facebook, não tem convite pelo WhatsApp, isso não é verdade, tá? O maçom, o verdadeiro maçom, ele convida olho no olho, ele convida sentando, ele convida conversando, ele levanta, ele pesquisa, ele sente o perfil, sente a energia, e é aí que ele traz para a maçonaria. Segundo, se a pessoa que vai entrar na maçonaria tiver alguma dúvida, a primeira pergunta que ele tem que fazer para quem está convidando, qual a sua potência? Minha potência é GOB, Grande Oriente do Brasil. Existe a administração do Grande Oriente do Brasil hoje no centro de São Paulo e existe em Brasília, né? Ele pode se informar se aquela loja está regulamentada ou não, se está tudo correto ou não, que ele recebeu um convite, que lá eles vão dar todas as informações cabíveis às dúvidas dele. Certo, ele pode se filiar pela internet, entrando direto no site do GOB ou da Clesp. Ele pode até pessoalmente, lá para falar a verdade, né, perguntar isso daí, que ele vai, mesmo não sendo maçom, ele falou, eu fui convidado, eu gostaria de saber se essa loja que está me convidando é uma loja regulamentada, é uma loja que está correta, que ela está totalmente regular para que eu possa participar dela. Certo, existe uma ficha também cadastral, o cara pode fazer direto pelo site oficial. Sim. E depois direciona para alguma loja para ser entrevistado, é isso? Hoje em dia é o que eu repito, né? Hoje, assim, essa prática hoje de internet, assim, eu ainda sou da moda antiga, né? Eu ainda sou daquele que, para convidar um irmão, para convidar um maçom, eu preciso ser olho no olho, precisa ser pessoalmente. Tem que ter uma convivência. Ter convivência. Eu gosto de visitar o lar, gosto de visitar a casa, sentir como que é a família, sentir se a esposa ela realmente permite que ele entre. Porque, na verdade, assim, na sindicância, se a esposa não autorizar, que hoje, depois de ser maçom, nós chamamos de cunhadas, né? Pelo fato de ser irmão, ela não autorizar, ele não entra, entendeu? Infelizmente, tem seres humanos hoje que têm segundas intenções de entrar na maçonaria para usar como fuga o horário para poder fazer alguma outra coisa, né? Isso não é bacana. Mas, assim, essa pessoa que se entrar, não dura. Ela não consegue ficar, persistir no meio ali dos irmãos que são totalmente, que seguem a linha da retidão. E qual que é o horário das reuniões? Olha, as reuniões começam às 20 horas e terminam geralmente às 22. Às vezes passa um pouco, dependendo se tem alguma coisa no tempo de estudo, algum tema que seja apresentado, né? E após as reuniões, a gente chama de copo d'água. Copo d'água nada mais é do que a gente se reúne, né, para jantar, para comer algo, para ficar livre, para falar alguma outra coisa. E não deixa de ser uma extensão... se estende até meia-noite, 1h da manhã. E não deixa de ser uma extensão de loja, né? Que eu também falo que é muito importante, que é ali que o irmão pode desabafar, o irmão está com algum problema, ou alguma situação de sucesso, alguma situação de parceria, tudo que ele puder falar ali, ele está livre. Entendeu? E ali é o momento de descontração. Então, o irmão que está com as intenções diferentes fala, o copo d'água foi até 2 da manhã. Exatamente. Então já mas não dura, não acontece isso. É muito difícil. Assim, se o irmão tiver uma intenção, ele não vai durar na ordem, porque nos reencontros que tem, às vezes de final de ano, algum evento que envolve famílias, alguma coisa, sempre surge um comentário, nossa, ele chegou tarde tal dia, e não sei o quê. Aí uma outra fala, não, imagina, o meu marido não chegou tarde, meu marido chegou à meia-noite, 11h30. Não, mas o meu chegou 3 da manhã, falou que ficou até às 3 da manhã, aí já começa a gerar um tipo de conflito, que às vezes a cunhada até vem desabafar na loja, já participei de situações como essa, e nós, como os maçons, temos a obrigação de chegar nesse irmão e conversar com ele e colocar ele no lugar dele. As cunhadas, que são as esposas dos maçons, elas têm alguma... Tipo, o que elas fazem, além de ser só esposas dos maçons na maçonaria? Olha, o objetivo da maçonaria junto às cunhadas, assim, cada vez mais é se aproximar as cunhadas uma das outras, né? A prática da fraternidade. Eu me recordo que eu estava numa outra loja em Santo André, não nessa que eu estou hoje,
anos atrás, e nós temos uma campanha do agasalho e chegamos aí conseguimos 3 toneladas de roupas. Foi a maior quantidade de doação que conseguimos, né? E isso envolveu todas as cunhadas, que no dia que chegou, no dia que foi para separar as roupas, todas elas participaram. E isso é uma coisa muito importante, que aquela energia se doando, aquela coisa boa, aquele carinho para quem vai receber aquelas roupas como doação. Certo. E mulher pode fazer parte da maçonaria? Pode ser iniciada na maçonaria? Olha, hoje é assim, é uma pergunta assim que eu tenho que te responder de uma forma curta. Existe sim hoje lojas maçônicas que são frequentadas só por mulheres, mas ainda está no início, né? Eu ainda não sei te afirmar se isso vai se regulamentar ou não. Mas, em geral, Moto passando aí. Pode falar. as lojas maçônicas só podem frequentar homens. Só homens? Só. Mas é algum preconceito contra a mulher? Não, na verdade isso é simbolismo, desde a época do Templo de Salomão, né? Quando Salomão estava construindo o templo dele, a obra mesmo do Templo de Salomão, ele não tinha como colocar mulher para trabalhar para a construção do templo dele, entendeu? E era só homens. E assim, é uma das coisas interessantes é que como o Salomão ele conhecia, né? Quem era um aprendiz, quem era um companheiro e quem era já um mestre na obra, na construção do templo, né? Foi justamente daí que se começou a iniciar os toques, as palavras, isso para ele saber aonde ele colocava cada irmão que estava participando daquela obra. E quer dizer, então, que o Salomão seria o primeiro maçom? Na verdade, segundo a história, sim, sim. Eu até fiz uma pesquisa, né? Na internet fala, em alguns livros que eu já li, quem foi o primeiro, a maçonaria foi o primeiro maçom, se iniciou em 1646, era por Elias Asmole. Falam que isso, e um outro conteúdo já fala que a maçonaria se iniciou em 1717, se iniciou na Inglaterra, por Anthony Sawyer. Certo. Né? E os outros falam também que James Anderson, né? São pontos históricos, né? E isso gera bastante polêmica, que cada um, quando lê, tem um entendimento, cada um acredita de uma forma, mas a maçonaria já existe há muitos anos aí. Falaram que desde a época dos Templários também, né? Sim, desde a época dos Templários. Os Templários, eles, na verdade, ele teve uma participação importante na ordem, né? Porque, né, na verdade, assim, em relação à maçonaria, eles tinham a ordem militar, né? A ordem cristã deles, né? O lado deles cristã, a tradição esotérica, né? E as origens históricas, né? Que eles eram muito ali, tinha muita fé ali, muita fé, acreditava muito em tudo naquilo ali. E eles eram mais que como se fossem uns protetores, né? Certo. E falando de Templários, vamos falar sobre as ordens paramaçônicas, inclusive. Uma delas tem o nome do Demolei. O Demolei é uma ordem que hoje eu vou ser sincero, é uma das ordens mais bonitas que eu vejo, né? Porque, na verdade, o Demolei é uma ordem paramaçônica que ela prepara, né, um jovem a ser um futuro e excelente maçom. Um líder, né? Um líder. E ele começa com a idade de adolescência, né? E ele vai crescendo dentro da ordem. E a prática, né, que eles têm internamente, a educação, os ensinamentos, né, são excelentes assim, para hoje, para a vivência do dia a dia desses adolescentes aí. O Demolei, ele não é maçom, né? Não. Mas se ele quiser ingressar na maçonaria, sim, consegue. Uma pergunta que todo mundo fala, para ser Demolei precisa ser filho de maçom? Não tem necessidade de ser filho de maçom. É a mesma coisa que os Demolês também, eles captam, né, pessoas, adolescentes para entrar na ordem, que eles sentem a energia, né? Eles sentem que aquele adolescente é possível crescer, é possível evoluir junto com eles lá. Entendeu? Entendi. Eu ouvi falar que existe uma joia, né? Que é um valor que se paga para entrar para a maçonaria. Sim. Né?
Os demolês, alguns, eles não conseguem adentrar a maçonaria por causa que também é cobrada essa joia deles, eles passam pelo mesmo processo que uma pessoa comum. Comum. É que, na verdade, tudo tem custo, né? Hoje tem o GOB, o Grande Oriente do Brasil, por exemplo, ele que administra a potência onde eu estou hoje, né? Ele tem funcionários, ele tem custo para essa administração. Então, por isso que é cobrado essa joia, né, para deixar claro aqui, nada mais é do que o dinheiro, né, que custa, é o valor que vai ser pago para entrar na maçonaria. São taxas, são N situações. Mas falando em joia, uma coisa que é muito interessante na ordem, que eu acho muito legal, em relação à mútua, né? Quando nós entramos na maçonaria, nós pagamos uma mensalidade e essa mensalidade, parte dela é destinada à mútua. O que é a mútua? Nada mais é de como se fosse um seguro, né? Uma garantia. Se o irmão vier a falecer, a cunhada, que é a esposa do irmão, ela tem um apoio financeiro que varia conforme o índice de mortalidade daquele irmão que faleceu, para ela pelo menos conseguir se recuperar por alguns meses ou anos. É tipo um seguro de vida, né? Como se fosse seguro de vida, mas assim, dentro da maçonaria. Certo. Outra dúvida também, se os demolês, quando terminassem, né, a fase de demolê e quisessem entrar para a maçonaria e não fosse cobrado essa joia, você não acha que iam ter mais demolês maçons? Olha, é uma pergunta muito legal, isso é muito polêmico. Assim, eu conheço irmãos que hoje eles se reuniram e bancaram a despesa da iniciação de demolê para entrar na loja, porque Bacana. sabe que aquele irmão vai agregar, né? Isentar, a gente não tem essa autonomia em relação ao Grande Oriente do Brasil, porque eles não isentam taxas, não isentam despesas. Aí vai do venerável mestre e vai dos irmãos da loja se reunirem e ali cada um dá um pouquinho e adentrar. Mas a sua pergunta é muito legal, sua fala foi muito, muito interessante, porque eu penso que se não cobrasse, porque o irmão está iniciando a vida, né, o demolê, ele é de adolescente, ele atinge a maioridade de 18 anos, e às vezes não está trabalhando, às vezes não tem condições financeiras. Sim. E às vezes, ali está nascendo ali um maçom ali que vai ser muito... Um grande potencial. Grande potencial dentro da ordem maçônica. A sua ideia é muito interessante. Se todos os irmãos tivessem o mesmo pensamento, te garanto que a maçonaria ia acolher muitos demolês de grande calibre aí. O Osnir, lá de São José dos Campos, está perguntando aqui, eu posso assinar com 3 pontos sem ser maçom? Olha, pode. A maçonaria, na verdade, ela não obriga a você não assinar ou assinar. A identificação dos 3 pontos na assinatura identifica como maçom. A pessoa que, se caso conhecer sobre a ordem e ver a assinatura com os 3 pontos, vai imaginar que ele seja um maçom, né? E se for um maçom, ele às vezes, vai fazer algumas perguntas em relação à maçonaria. Mas a maçonaria não proíbe. O ser humano é livre e ele pode assinar da forma que ele quiser. Certo, deixa eu ir para outra aqui. O José Carlos, de Poços de Caldas, está perguntando aqui o que a maçonaria tem a ver com o Illuminati? Ou já teve? Já teve um vínculo, mas não deram sequência em relação a isso. Certo. Existe ex-maçons ou todos foram mortos? Ou seja, essa pergunta aqui é do Adriano Silva, de Santo André, né? Ele pergunta aqui, existe ex-maçons ou todos foram mortos? Para sair da maçonaria, eles te matam? Não, isso não é verdade também, não. Na verdade, quando você entra na maçonaria, você se torna um irmão livre de bom costume. Se você não estiver se adaptando, se você não estiver bem, se você quiser sair, você é livre e você sai ao momento que você quiser. Aí funciona assim, tem que documentar. O irmão faz uma prancha, né? Nada mais é do que um requerimento. Isso é lido em loja e ele pedindo o kit placé. O que é o kit placé? É toda a documentação dele, que ele entrou na maçonaria, que vai voltar tudo para ele guardar. Se um dia ele quiser voltar na ordem, ele tem que apresentar esse kit placé para entrar novamente na maçonaria. Vamos lá, o irmão Helder Ruziska está perguntando aqui...
Deixa eu ver como que eu vou falar isso para você. Queria saber se é verdade. E só entramos no que é maçonaria quando nos tornamos mestre maçons. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Na verdade, você começa a sentir o que é maçonaria já na sua iniciação. No primeiro grau, você já começa a sentir o que é maçonaria. O simbolismo mesmo já faz você entender o que é maçonaria. Sério. Vamos voltar aqui. Ah, tem outra pessoa perguntando aqui, isso que não deixou o nome. O que é uma loja espúria? Uma loja espúria, hoje, boa pergunta. Uma loja espúria hoje, eu posso te falar que é uma loja que ela não é regulamentada pelas grandes potências que existem hoje, ou seja, vou citar duas aí, a Glesp ou o Grande Oriente do Brasil. São pessoas, né, que são livres, que se determinaram a montar uma ordem maçônica da forma que eles quiserem e seguindo As regras deles? As regras deles, ou impondo até regras que existem já na maçonaria, entendeu? Mas assim, elas não são lojas regularizadas. Mas tem loja espúria que segue direito? Olha, tem loja espúria que segue direito, mas ela batalha para regularização. Certo. Então elas não estão à toa, né? Elas estão fazendo tudo certinho para ser regularizadas. Sim. E o que é um profano? Profano nada mais é do que um ser humano que ele está fora da ordem, né? Que ele vem do mundo profano, que a gente fala cheio de vícios, cheio de costumes. Ele está na escuridão. Que ele está na escuridão, isso. E quando ele pede para entrar ou é convidado para entrar na maçonaria, ele solicita a luz da vida dele para ele se renascer, para ele crescer, para ele ter aquela reforma íntima, para ele se tornar uma pessoa maravilhosa. Outra pergunta aqui. Eu pago uma taxa para entrar para a maçonaria, que é a joia, né? Sim. É caro. Isso varia de loja para loja, tá? Mas eu já te falo assim, a iniciação varia de 1 salário mínimo até 5 salários mínimos no mês. Depende da estrutura da loja, depende do custo operacional do que a loja tem. Cada loja tem o seu CNPJ, né, e o seu estatuto. E ela tem um custo para se manter. Então isso depende de venerável para venerável. Quanto que se paga por mês? Né? Se paga uma mensalidade para entrar na maçonaria? Além da joia, que é o valor? Existe a mensalidade na maçonaria, isso varia de loja para loja também, depende do custo operacional. Cada venerário estipula o valor da mensalidade. Esse dinheiro da mensalidade, uma parte é destinado para mútua e algumas taxas, e a outra para benefício do templo, ou algo do tipo eventos e assim por diante. Isso vai de venerável para venerável. Certo. Não tem valor estipulado fixo. Tem uma pessoa perguntando aqui, Priscila. Quais os nomes de destaque no Brasil que foram ou são maçons? Você pode falar os que foram os que são. Dom Pedro I foi maçom, Winston Churchill foi maçom. A maioria desse pessoal da antiguidade faziam parte da maçonaria. Tem uma passagem que fala que o Dom Pedro I ele foi iniciado na maçonaria em um tempo recorde para poder fazer a independência do Brasil, que foram realizados por maçons. É essa história? Ou... Isso tem na história, sim. Ele foi iniciado justamente para ele fortalecer, quando ele fosse fazer a independência do Brasil, ele já estava dentro da ordem, dentro da maçonaria. Então ele já era um maçom quando ele deu o grito da independência? Já era um maçom. Na maçonaria, são aceitas pessoas que não são ateus, não acreditam em Deus? Você já me respondeu isso, mas eu estou te fazendo o que perguntaram de novo aqui. A maçonaria não aceita nenhum neófito que não acredita em Deus. Certo, a pergunta ela tem uma continuidade, então eu dei uma pausa. É necessário negar a Deus e a Jesus Cristo para entrar na maçonaria? Não. Não, é mentira, então é mito. Mentira, mito. Você já me respondeu que o rei Salomão era maçom. Né? O que eu consigo obter sendo um maçom? O que você consegue obter sendo maçom, na verdade, é uma reforma íntima que você faz quando você entra na maçonaria, que você se torna, na verdade, um outro homem.
você tem outros olhares, você começa a praticar a tolerância, você começa a ter mais amor no coração, você começa a olhar mais as qualidades das pessoas. Paciência também? Você começa a ter paciência. Porque a maçonaria eu acho que eu vou querer ser maçom, viu? Dentro da loja maçônica, numa reunião, né, na hora da sessão, a gente tem que ter muita tolerância, muita paciência, porque a gente segue hierarquia, né? E tem o momento certo de falar, tem o momento certo de você se defender, alguma coisa, alguma crítica, alguma coisa do tipo. E isso é muito bacana, que isso trata isso internamente todo homem que entra na maçonaria. E quem não consegue se adaptar com isso, infelizmente, não faz parte. Então a maçonaria torna os homens bons. Existe seres humanos que vêm com orgulho e não conseguem deixar o orgulho para fora, né, quando entra na maçonaria. E tem dificuldade de participar na maçonaria por causa desse orgulho interno, esse ego inflado, né, esse tipo de coisa assim, e acaba não durando. Então, se eu for uma pessoa muito vaidosa, etc., gosto de aparecer, gosto de ostentar, não sirvo para maçonaria, para ser maçom. Assim, vaidosa que eu digo não é no lado vaidosa físico, né, de ostentar, que nem nós falamos até tatuagem. Tatuagem é uma vaidade que a gente tem, Sim. que gosta, a gente gosta de tatuar no corpo, porque acha bonito, acha estiloso, não é esse lado da vaidade. A vaidade que a gente fala é vaidade de rancor, de querer falar mal de um outro irmão lá dentro, sabe? Ou então, assim, de não conseguir conviver em harmonia. Pronto, é esse tipo de vaidade. Certo. Né? Então, se eu tiver um problema com você, eu não posso te chamar de irmão na maçonaria? Ou se resolve o problema? Como que se resolve esse problema? Olha, na maçonaria, no meu momento, na minha gestão, quando eu estava como venerável, eu sempre gostava de resolver isso, e a maçonaria prega isso dentro de loja. O que se resolve dentro de loja fica dentro de loja. Então, assim, eu não admito um irmão hoje fazer crítica ou falar mal de um outro irmão sem ele estar presente. E porque já somos irmãos, né? Eu acho que qualquer tipo de situação, qualquer tipo de dúvida que tiver, qualquer tipo de rancor, eu tenho na minha visão, assim, que o irmão tem que se expor isso, ir diretamente pro irmão e resolver e praticar o perdão, e já era, e dar sequência. Entendi. Qual que é o traje maçônico? Qual que é a roupa que se veste para ser um maçom? Hoje, assim, é obrigado a usar terno preto, camisa branca, gravata preta e sapato preto. É tipo um testemunho de Jeová, uma Assembleia de Deus? Olha, parece assim, tá? Mas não chega a ser tanto assim, porque a gente não discute religião, mas eu digo que testemunho de Jeová, eu vejo, eles são muito assim, às vezes chega até a ser muito fanáticos, né, em relação à religião, e a maçonaria não prega o fanatismo, né? Então, assim, é obrigatório usar terno, gravata preta, camisa branca, e em momentos que não tiver uma reunião que não seja uma sessão magna. O que é uma sessão magna? Uma sessão que vai ter algo internamente que seja muito sério, né? Se não for sessão magna, de vez em quando ele pode usar o balandral, né? Que nada mais é do que como se fosse uma roupa de padre preta que você coloca por cima. Porque às vezes o irmão sai do serviço e está em cima da hora, tal, e a gente prefere, né, como maçom e como líder às vezes de loja, que o irmão venha, que use o balandral, mas que não falte, né, porque a presença dele é muito importante lá dentro. Qual que são as ferramentas do maçom? O maço, o cinzel, o esquadro e o compasso. Maçonaria tem a ver com construção civil, essas coisas? A maçonaria tem a ver com reforma íntima, né? Que nem eu sempre falei, né? Que a gente fala que quando você entra, você é uma pedra bruta e você vai lapidar essa pedra bruta. Nada mais é isso daí. Você entra de uma forma e você, com o tempo que você vai evoluindo dentro da ordem, você vai se tornando um outro homem, uma outra pessoa, né? Você vai lapidando essa pedra bruta que você era. Maçom diz que é arquiteto, não é construtor, o significado de maçom? Construtor. É pedreiro. Pedreiro, isso. Justamente isso. Não sei se é em inglês ou em francês. É um simbolismo que fala justamente por isso, que você é uma pedra bruta, que você vai desbastar essa pedra bruta nessa caminhada dentro da ordem de maçonaria. E desbastar a pedra bruta, o que é? Você trabalhando aí as suas vaidades internas, seu orgulho, seu egoísmo, e aí assim vai. E você vai evoluindo cada vez mais. Bacana. É tipo construindo tijolinho por tijolinho, né? Exatamente.
A maçonaria é uma sociedade de auxílios mútuos que auxiliam um ao outro, empresta dinheiro. Olha, isso é uma coisa também que muitas pessoas que querem entrar na maçonaria falam: nossa, é verdade que vocês se ajudam entre um e outro. Meu, ninguém dá dinheiro para ninguém lá dentro. Isso aí é aleatório, não. Na maçonaria existe a gente chama de tronco de beneficência, né? Toda reunião tem isso. Cada um oferta o que pode, cada um oferta o que quer. É um valor simbólico. Esse valor fica guardado. E se algum irmão ali, porventura, passar por alguma necessidade, ou ficar desempregado, ou tiver algum tipo de problema de doença, alguma coisa do tipo, esse tronco de beneficência pode ser utilizado para esse tipo de coisa. Mas o objetivo mesmo dos maçons, assim, que a gente fala de autoajuda, não é isso. Por exemplo, o irmão ficou desempregado. Ah, vou ficar mantendo ele com dinheiro. Não, não é isso que vai fazer. O irmão vai tentar indicar ele, recolocar ele no mercado de trabalho, vai tentar reerguer ele novamente. Sei. É essa troca de ajuda que é importante lá. Certo. Isso só acontece... E mais o apoio moral, né? Assim, tem... ali a gente se identifica com alguns irmãos ali que quando a gente tem algo para desabafar, a gente confia, a gente tem um ombro, a gente pode chorar, pode falar, pode desabafar, que a gente sabe que vai ficar entre nós ali, né? Que não vai passar para ninguém ali. E essa ajuda aí que eu te falo emocional é muito importante. Eu estou me perguntando aqui por que são chamados de templos os locais da reunião maçônica. A templos ou loja, porque, na verdade, isso é simbolismo da antiguidade também, né? Na verdade, onde se reuniam os maçons na época são templos maçônicos, onde se encontra. Templo, outros chamam de lojas, né? Na verdade, não deixa de ser um espaço físico, né? Onde dentro da loja é montada totalmente dentro dos padrões e do simbolismo maçônico, que são frequentadas as reuniões, né? Dentro da maçonaria existe bons irmãos, também existe os maus irmãos? Putz, uma pergunta também bem interessante. Meu, é assim, somos seres humanos, né? Existe sim pessoas que tentam entrar na maçonaria com mal intenção, com certeza existe, mas ela não persiste, não dura na maçonaria. Em pouco tempo ela não consegue se enquadrar, em pouco tempo os irmãos já captam o tipo de intenção, o tipo de ideia e acaba ou expulsando ou fazendo qualquer outra situação aí para retirar ele da ordem. Mas não matam essa pessoa. Não matam. Isso não é matam. mentira. De matar não é verdade. O pessoal fala que mata criancinha, mata bode, mata não sei o quê. Me explica. Isso não é verdade. Isso aí não é verdade. O maçom é puro de coração. O maçom é amor, totalmente amor. É voltado totalmente para a fraternidade, sabe? O maçom... o objetivo da maçonaria é ter igualdade mesmo. Ninguém é melhor que ninguém, entendeu? É um exemplo que a gente pode se falar assim, por exemplo, dentro da ordem, né? Às vezes o irmão pode ser... uma pergunta interessante. Um gari pode entrar na maçonaria? Pode, não tem problema nenhum. Desde que ele tenha perfil, desde que seja um homem bom, ele tenha o perfil, ele consiga seguir as regras e os objetivos da ordem, ele pode entrar sim. E dentro da ordem não tem diferença entre os homens, tá? Pode ser um gari e um desembargador. Um é igual ao outro, isso aí não tem diferença. Ele é desembargador fora da maçonaria e dentro da maçonaria ele é um irmão qualquer como todo outro, ou qualquer aí. E qual que é o perfil dessa pessoa para ser maçom? Olha, tem que ser uma pessoa de bons costumes, uma pessoa família, uma pessoa que tem amor no coração, a gente sente isso ao conversar, uma pessoa que não tenha maldade, uma pessoa que seja pronto para praticar a fraternidade. Entendi. Vocês ajudam... Para se evoluir. Vocês ajudam só associações paramaçônicas ou ajudam qualquer outro tipo de instituição? Não, isso é uma coisa, e também dentro da maçonaria isso é livre, tá? Isso vai de cada venerável, de cada loja também, quando está com venerável. Pode ajudar, não precisa ser loja, não precisa ser ajuda para instituições paramaçônicas. Pode ser qualquer tipo de instituição. Mas antes é assim, claro que eles não vai oferecer ajuda sem fazer uma pesquisa, sem fazer uma análise, tem que ver se realmente aquilo é verdade, tem que ver se realmente porque hoje em dia o ser humano ele acomoda, né, dependendo do tipo de ajuda. Se eu começo a ajudar todo mês, ele deixa de correr atrás. Então, é uma coisa que eu acho muito legal na maçonaria, eu já vivenciei isso. Ela apoia até um certo tempo e depois ensina. Como aquele ditado, né?
Ela dá a vara para pescar. É a pessoa que tem que se levantar e fazer alguma coisa. Exatamente, ela dá o start. E depois a pessoa tem que... Eu perguntei uma vez para um maçom como que fica rico na maçonaria. Ele falou, levanta às 6 horas da manhã, procura alguma coisa para você fazer, vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Eu falei, É verdade, é verdade. Mas eu já sabia, pô. Só que eu não tenho toda essa força, não. Outra coisa que a gente está falando isso daí, né? Falando de riqueza, as pessoas perguntam, para entrar na maçonaria precisa ter algum tipo de salário X ou Y, precisa ter dinheiro? A maçonaria não estipula isso, desde que o irmão que vai entrar, ele consiga pagar a mensalidade sem afetar o lado financeiro familiar dele. Isso não importa quanto ele ganha ou deixa ele ganhar. Ele só não pode, ou aquele dinheiro que ele vai pagar na mensalidade, ele tirar algo que vai faltar no seu lar para ficar dentro da ordem. Isso a maçonaria não aceita. Não aceita. Eu vejo vários motoqueiros que gostam de andar de moto. Às vezes eu viajo de moto, né? Para alguns estados e tal. E eu sempre encontro alguns adesivos nos lugares ou uns jaquetões com bode escrito Bodes do Asfalto. É da maçonaria, né? Sim, a maçonaria, na verdade, é um dos maiores grupos hoje de motoclube que existe, né? É o Bodes do Asfalto. É muito bacana isso. Eles fazem muitos trabalhos sociais e, além de tudo, são passeios entre irmãos, né? São passeios saudáveis, né? Que curtem e valorizam a vida, né? E para mim fazer parte desse motoclube... Basta ser maçom. E se eu não for uma maçom, não entro? Não, se não for maçom, não entra. Tem que ser maçom para entrar no Bodes do Asfalto, senão não entra. Mas se eu quiser pegar um adesivo dos caras e colocar na minha moto... Você vai colocar, mas você vai ficar daquele jeito que eu tô te falando. Às vezes você pode passar vergonha, que alguém vai vir te perguntar alguma coisa e você não é maçom, e você vai estar com o adesivo lá, você vai ficar com cara de ué, né? E o símbolo dos caras é um bode, de novo, aquela pergunta do bode. Né? O símbolo deles é um bode. É aquilo que eu tô te falando. O bode na maçonaria representa desafio, né? Então, Entendi. Nada tem tudo a ver com o motoclube, né? Sim. Uma pergunta aqui que eu acho que vai ficar um corte legal que estão me fazendo aqui. Qual que é o verdadeiro segredo da maçonaria? O segredo da maçonaria. Vou colocar aqui. Grão-mestre fala o verdadeiro segredo da maçonaria. Vou deixar nos cortes aqui. Nossa. Vai bombar lá. Tá falando, vai bombar. O verdadeiro segredo, na verdade, a gente não pode isso falar publicamente, né? Os segredos e os mistérios que tem internamente dentro da maçonaria. A gente não pode só entre irmãos mesmo. E essa pergunta eu vou deixar no ar mesmo. Não, mas tipo, eu sou um cara muito curioso. Eu encontro em livros ou eu não vou entender o que está escrito nos livros? Olha, a maçonaria, a gente trabalha ela com muitas abreviações, né? E com muitos códigos, entendeu? Então, assim, para você entender algum tipo de leitura, alguma literatura relacionada a isso, você tem que ser maçom mesmo, entendeu? Ou ter algum maçom que possa te orientar em algumas situações que ele possa falar, né? Algo do tipo. Entendi. É cada vez mais difícil fazer parte do mundo maçônico para pessoas que não são maçons, né? E outra pergunta aqui, que uma pessoa está perguntando aqui, o que se entende por landmarks? Landmarks é uma pergunta bem legal, né? Na verdade, land significa, na época, mark era uma marca, né? E land, terra, né? Na Ou seria marca na terra. Exatamente, são princípios maçônicos. Então é como se fosse um mandamento? Como se fosse pode-se dizer que sim. São princípios? São princípios. Certo. Por que os maçons usam um tratamento entre eles de irmão? Também acredito que você respondeu, só que as perguntas estão todas chegando agora. Que um chama o outro de irmão, como se fosse porque irmão nós de somos igreja. filhos do mesmo pai, né? É uma resposta legal. Nós somos filhos do mesmo pai. Deus é único e nós somos filhos do mesmo pai. Todos nós somos irmãos. E quando entra na maçonaria, só tem a fortalecer essa irmandade. E o que se pratica dentro de uma loja maçônica? A união, a fraternidade e o amor entre irmãos. Todo irmão, todo maçom, ele tem que vir para a loja ou para o templo. Ele vem de um jeito e volta melhor do que ele chegou.
essa egrégora, a gente é formada pelos irmãos mesmo. Essa união, essa força, essa energia é gerada dentro de loja. Tipo, se um dia eu É tiver uma renovação. se um dia eu tiver uma dificuldade e precisar de um maçom, ou encontrar algum irmão que seja maçom, né? Se somos de irmão, então vamos se tratar assim. Ele me ajudaria? Olha, os maçons são muito prestativos. É muito difícil, depende da situação, né? E depende do que você está necessitando, né? Mas eu confesso para você que todo maçom ele está disposto em prontidão, né? Que nem a gente fala que está em pé e a ordem para o que precisar, né? Mesmo não sendo irmão? Mesmo sendo irmão. Eu ouvi falar também que maçom também não dá gorjeta, não dá esmola. Não é verdade. Não é verdade. Isso também vai de ser humano para ser humano, entendeu? Eu conheço irmãos que ao invés de ele dar uma gorjeta no farol, que eu também concordo, que não incentiva um drogado, um viciado ou algo do tipo, ele compra um todinho e uma Ana Maria, ele coloca numa sacolinha e ele dá aquilo, entendeu? Como forma de caridade. Certo. Ele não vai dar o dinheiro pro cara usar droga, mas Exato. vai fortalecer o cara a estar mais um dia na rua. Tem pessoas que pensam assim. Sim, sim, sim. Isso aí é uma... Cada irmão, cada ser humano vai ter um modo de pensar, entendeu? Sei. Hoje, na política, tem maçons? Tem. Muitos, muitos. E eles se ajudam na época de campanha ou é proibido? Olha, a maçonaria dentro de loja hoje, assim, a gente não discute política, né? Na verdade, né, cada um tem a sua opinião livre. Mas eu vou ser sincero, se a maçonaria se unisse hoje e quisesse dominar o país, o Brasil, né? Ela teria essa força. Mas dominaria para melhor? Para melhor, com certeza. Com certeza. Com Então, certeza. Só que isso, assim, a força tem que ser em massa, né? Como os maçons nós somos seres humanos e cada um tem um método de pensar, cada um tem um método, uma opinião formada. Então, às vezes, essa falta de união em massa é que às vezes não consegue chegar nessa situação que eu acabei de falar aí. Mas existe vários políticos maçons, inclusive o vice do Bolsonaro, o Mourão, era maçom. Ele é maçom. Ele é maçom. Ele é maçom. Ele é maçom. Tem vários. A maçonaria é muito forte na parte do militarismo, né? Tem vários coronéis, comandantes. Né? A maçonaria é muito forte nisso daí. Eu assisti bastante filmes na minha juventude. Hoje, né? Eu entendo como se tem muito simbolismo maçônico. Tem alguns que falam que até o Smurfs, não sei se você já ouviu falar ou é coisa e que eu li por aí, tem a ver com maçonaria? Olha, essa do Smurf é nova pra mim. O papai Smurf era o mestre maçom, o resto do pessoal eram os aprendizes. A mamãe Smurf lá, ela era a cunhada. Eu já ouvi falar assim, mas eu não me aprofundei nisso daí. Mas isso é uma simbologia da maçonaria. Em filme sempre tem. Sempre tem. Em alguns filmes sempre tem. Tem algum filme aí pra um leigo assim como eu poder assistir pra você falar o nome? De cabeça... Pô, tem filmes do Cavaleiros Templários aí que é bacana também, que fala bastante sobre... Que demonstra a iniciação da ordem, como que é. Eu não me recordo nenhum filme assim de cabeça. Você falou de Templário, eu lembrei do Demolay de novo. Dizem que o Demolay ele morreu sem entregar os irmãos dele, né? Sim, sim. É por isso que essa prática. Ele morreu e não entregou os irmãos, isso mesmo. Ele manteve o segredo ali até, até perder a vida. Foi queimado em praça pública, Sim, no meio da fogueira. Exatamente. Por isso que o pessoal do Demolay, que hoje fazem parte da Ordem Demolay, fizeram isso daí para venerar o nome do Jacques Demolay, foi isso. Em homenagem a ele, é isso aí mesmo. Bacana. Eu vou descobrindo as coisas aqui, vou aprendendo também, eu li muita coisa a respeito, só que agora parece que as coisas começam a se encaixar. Sim. Eu acredito que o pessoal que está em casa assistindo a gente aí, muitas coisas que viram aí na internet, etc., as coisas começam a fazer sentido a partir do momento que a gente está conversando. Que eu acho que eu tenho as mesmas dúvidas que o pessoal está tendo lá em casa. Está chegando mais pergunta aqui. O maçom com passagem na polícia. Quando você diz passagem, você diz ele teve algum problema criminal. Isso, e resolveu, mas ele não deve mais nada para a justiça. Ele entra para a ordem ou não? Olha, se na certidão que ele for tirar de antecedente criminal não aparecer, ele entra tranquilo. Depende o tipo de antecedente criminal, tá? Vou te dar um exemplo.
O irmão, o neófito era ladrão, matou, roubou, e agora não é mais ladrão. É um ex-ladrão. É um ex-ladrão e quer entrar na ordem. Com certeza não vai entrar. Entendeu? Com certeza não vai entrar. Ah, um irmão que é um CAC, que gosta de tiro esportivo, ele estava andando com uma arma e não percebeu que o CAC dele estava vencido, foi pego com a arma e está respondendo um processo sobre porte ilegal de arma. Tudo é analisado, você vê, são situações diferentes, né? Sei. É uma pessoa boa, uma pessoa de bons costumes, só que infelizmente ela acabou despercebida e acabou estando fora da lei e acaba respondendo um processo do crime. Então isso é analisado dentro da ordem. Mas assim, de antemão eu já falo, qualquer tipo de restrição relacionada a processo do crime é bloqueado para entrar. Certo. E a pessoa que deve na SPC, Serasa, entra para a maçonaria? Isso depende. Depende o tipo de dívida, depende o tipo... Se for uma dívida... Tudo isso é analisado também. Se for uma dívida que ele lesou alguém, que ele é um ser humano que ele tem prática de dar cheque sem fundo, prejudicar, e assim vai por diante. Ou se ele tiver numa situação assim, poxa, eu fiquei desempregado e eu não consegui pagar uma conta de luz, uma conta da Claro, uma conta da Vivo e acabou negativando o meu nome. Tudo isso é analisado, entendeu? Cada caso é um caso, né? Certo, vamos lá. Fui tentar entrar na maçonaria, consegui entrar na maçonaria. Como que eu descubro se eu entrei ou não entrei? Nesse processo todo, demora quanto tempo para mim saber se eu vou virar um irmão ou não? Olha, desde o dia que você é convidado, que você preenche a primeira ficha, até o procedimento de sindicância, de loja, olha, eu imagino, eu vou dar um prazo aí de 6 meses, aí, mais ou menos, máximo, aí para você entrar na ordem. Você entrou na ordem, você tem um cadastro que chama SIM, Cadastro Interno Maçônico. Isso vai gerar um número e com esse número você sabe que você já está cadastrado na ordem. Isso é como se fosse um RG? Como se fosse um RG. E existe hoje o Gob Card, ele é um cartão digital que você vai lá, vai colocar seus dados, o seu número de SIM e você consegue ter ele no seu celular ou no seu notebook, onde você achar mais interessante o RG, a sua identificação. O RG digital, né? E ele tem um QR Code, né? Se alguém tiver dúvida em relação a isso, com o QR Code consegue fazer a sua leitura do seu cadastro. Interessantíssimo isso. Interessante. E, tipo assim, eu não posso sair também parando maçom, quero ver se você é maçom sem ser maçom. Não. Para fazer esse tipo de consulta, né? Não, isso não. A pessoa está perguntando aqui, como que é a iniciação maçônica? Você pode falar? Olha, eu posso falar até um certo ponto, né? Assim, a iniciação maçônica no dia é um mestre ou mais mestres, eles têm a obrigação de buscar o neófito que vai entrar na ordem na casa dele, trazer até a loja, né? E dentro da loja já começa a se iniciar alguns simbolismos e alguns rituais relacionados à iniciação desse irmão. E a partir daí eu não posso falar mais. Mas não tem nada a ver com sequestro, pega o cara, enfia no banco de trás do carro, nada a ver com isso. Não. Tanto é que a maçonaria hoje, existia esses trotes, né? Não, existia mesmo, então é uma história real. Alguns irmãos gostavam de brincar, né? Mas o Grande Oriente do Brasil hoje proibiu esse tipo de situação. Quer dizer, ou seja, sempre foi proibido, só que antes era mais maleável, hoje já não é mais. Hoje a tolerância é zero em relação a isso. E os caras faziam o quê? Eles sequestravam? Brincava, simulava e fazia o irmão sentir uma sensação de medo, o neófito, que futuramente um irmão da ordem, sensação de medo, sensação de perigo e algo do tipo assim, para ele ficar em choque. Mas dava certo? Dava certo, mas eu já vivenciei algumas situações, tem irmãos que já passaram mal e outros, assim, é uma coisa que acaba sendo muito pesado, né? A gente tem que tomar muito cuidado hoje. Às vezes o irmão tem um problema no coração, às vezes ele tem algum problema de saúde que também não pode participar desse tipo de brincadeira. Então, essa é a preocupação da maçonaria aí, no geral, da administração maçônica do Grande Oriente do Brasil e do Glesp também, que eles proibiram esses trotes aí. Se fizer hoje, algum irmão fizer, é por livre e espontânea vontade dele. Se tiver, ele que vai responder. E pode ser expulso. Dentro de loja, pode ser expulso. Dentro de loja, não pode. Isso aí, o venerável e o orador não pode permitir.
Se acontecer numa hora que tá fazendo uma simulação dessa, encosta a polícia, prende, o pessoal é expulso por causa dessa atitude? Olha, já aconteceu situações como essa, tá? De brincadeiras, já de o pessoal colocar um neófito dentro do carro e ficar pulando lombada, e ficar assustando, e ficar brincando. E uma viatura veio seguindo e parou, né? Não deixa, não chega a ser expulso, não chega a ser nada, mas acaba sendo constrangedor, né? Também você tem uma abordagem, aí você vai explicar o que você está fazendo, acaba quebrando até o clima, né? Até a pessoa que está dentro do carro, acho que ela já mudou de ideia naquele momento. Ali Sim. fala, não, tô me sequestrando mesmo, cara. Mas legal. Vamos lá. Existe políticos, policiais, maçons. Qual que é a conduta dessas pessoas dentro de loja? Eles querem mandar? Como que funciona? Olha, isso também é uma coisa, depende de ser humano para ser humano, né? Vamos supor que eu seja um coronel, entendeu? Eu ainda na maçonaria encontro um soldado lá, um aspirante, e ele é maçom, só que o nível dele na maçonaria é maior que o meu. Eu ainda continuo mandando nele? Ou como que funciona isso daí? Boa pergunta, isso é muito legal, isso aí. Essa é a missão da maçonaria, né? É trabalhar esse lado interno, né? Dentro da maçonaria não existe ninguém melhor a ninguém. Ali respeita a hierarquia maçônica, né? Ele é um coronel, ele entrou, ele vai ser aprendiz, e o praça é mestre, ele vai ter que servir o praça, que é mestre dentro da ordem, entendeu? E é aí que ele vai trabalhando e fazendo essa reforma íntima. Então vamos supor, ele vai ter que lavar louças. Sim, lavar louça, servir, e assim por diante. Isso que a pessoa trabalha dentro dela, que ela tem que se igualar, que ali dentro não tem ninguém melhor que ninguém. E se não tiver essa aceitação? Olha, é difícil. Se não tiver aceitação, a pessoa não consegue se adaptar e, infelizmente, não consegue ficar dentro da loja, não consegue ficar dentro da ordem. Complicado, hein? Se tem mais alguma coisa. Tem algumas considerações finais? As considerações finais que eu quero é agradecer essa oportunidade aí. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, algumas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, eu estou à disposição. Se tiver algum tipo de pergunta profana aí, eu estou à disposição aí, estou aberto para responder. Se eu não souber responder na hora, pode ter certeza que eu vou pesquisar. Se for algo relacionado à história, que eu não me recorde, que eu não me lembro, eu vou pesquisar e depois com certeza eu venho e trago a resposta à tona aí. Então, vamos deixar os seus comentários aqui no vídeo. Vou deixar um comentário fixado aqui. E foi difícil encontrar um maçom, né? Eu encontrei através de algumas fofocas. Ali tem um maçom ali. E foi difícil também convencer ele a vir um podcast para conversar com ele. Mas, quando eu falei que eram assuntos que todo mundo pergunta, e eu também tinha minhas dúvidas e tal, e queria trazê-lo aqui, ele com certeza aceitou de livre e espontânea vontade, não foi isso? Foi isso, obrigado, viu, Marcos? Eu achei muito legal, eu fiquei bem à vontade, né? Falamos assim, uma linguagem bem popular, uma linguagem bem fácil de se entender. Espero que eu tenha conseguido me expressar e... Não, você expressou 100%, tirou todas as minhas dúvidas e do pessoal também que está assistindo. Legal, cara, legal. E, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Então, legal. Não se bebe sangue de bode, não se nega a Cristo, não se mata bode. Se você sair da maçonaria, você não morre. Então não tem, não tem nada a ver com o que o pessoal fala, porque a infância minha, a adolescência inteira escutando. Os maçons são os donos do universo. O maçom tem dinheiro, o maçom te mata, o maçom sequestra crianças. Isso é mito. É mito, é tudo mentira. Olha que legal. Mas tá bom. Obrigado pela sua presença aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário, né? Que com certeza ele vai estar respondendo aí, ou nós aqui do podcast. Vê qual que pode ser o nosso próprio convidado, dê sua dica aí aqui nos comentários, e é isso, né? Muito obrigado por estar conosco até aqui e vamos para os cortes agora. Obrigado. Valeu, Marcos. Obrigado. Forte abraço para vocês que estão assistindo. Obrigado a todo mundo aí. Até mais. Valeu.